O Márcio tocou em alguns pontos de campanhas em redes sociais, lives. O Alberto Souza da Silva Júnior tinha pedido até para a gente falar um pouquinho sobre rede social. Eu queria até juntar um tema que eu acho que é importante para a gente pensar tanto para Bahia quanto para Fortaleza. Hoje as redes, elas possibilitam que a gente converse com um torcedor mais distante do nosso clube, né? Então, uma campanha que vocês fazem em rede social afeta a gente aqui de São Paulo, enfim, afeta o cara que está em outro país. Eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre as estratégias de nacionalizar mais a marca dos clubes para também captar torcedores de outras regiões do país, né? A gente conversa aqui bastante sobre internacionalização dos clubes brasileiros, mas acho que primeiro os clubes brasileiros precisam até ganhar torcedores em outras regiões do próprio país, né? E hoje as redes possibilitam isso. Se vocês puderem falar um pouquinho desse trabalho de nacionalização das marcas, que acho que tem tudo a ver com rede social, né? Até porque a internacionalização que aconteceu foi a do nosso torcedor, né? Os clubes não internacionalizaram nada, né? O torcedor é que foi internacionalizado. Eu acho assim, cada clube tem uma peculiaridade. Mas especificamente os clubes do Nordeste precisam, antes inclusive de nacionalizar suas marcas, interiorizar suas marcas. Então, assim, a gente tem um trabalho, ainda que é difícil, que é como aproximar o torcedor do interior do clube da capital. Então, assim, eu vi até um torcedor escrever sobre embaixadas. O que a Bahia pode fazer pelas embaixadas? A gente está tentando achar a fórmula. Eu confesso a você que, buscando, obviamente, né, exemplos de outros clubes, tudo, a gente já viu muita coisa, a gente já fez muita coisa, só que são coisas que acabam ficando incipientes. Por exemplo, às vezes eu escuto o torcedor, criar caravana no Bahia aqui na minha cidade. Maravilha, a gente vai organizar a caravana, aí vai lá. Eu vou voltar com essa caravana, vou levar quanto tempo para voltar com a caravana na cidade? Então, é meio incipiente você fazer esse tipo de coisa com o torcedor. Então, o que a gente tem buscado é encontrar alguma maneira da gente fazer com que, por exemplo, o cara do interior seja sócio e que ele se sinta beneficiado com aquilo. E aí, qual é um dos caminhos que a gente está buscando? A gente tem dentro do app do Bahia um programa que é o de parceiros, né? Que são empresas, comércio local, basicamente, que oferece descontos para quem é sócio. A gente está agora reformulando esse projeto de parceiros para que ele vire uma coisa mais colaborativa. O que é que eu quero dizer? Por conta desse período de pandemia, pequenas empresas, pequenos comércios estão passando mais dificuldade, né, para se manter, porque estão tendo que tentar se readaptar a esse momento. Muita gente não tinha delivery, tem que passar a ter, então tem que buscar um jeito de se reinventar. E aí, a ideia é fazer com que no interior a gente também consiga atingir o comércio local de cada cidade, para que o cara que é sócio do Bahia e mora na cidade se sinta beneficiado, porque ele vai ter um benefício financeiro no dia a dia dele, ou na hora de comprar uma pizza, ou na hora de comprar um botijão de gás, ou na hora de abastecer o carro no posto de gasolina. A gente está tentando ampliar essa rede, mas com algo que seja mais concreto. A gente, por muito tempo, teve uma rede que eu tinha 200 parceiros, cada um dava 10% de desconto, 15% de desconto. Não adianta de nada, porque é muito parceiro. Nem você que é sócio lembra quem é parceiro do clube. Você não usa o desconto. E o desconto não é efetivo o suficiente para você deixar por exemplo, de fazer academia na academia que é perto de sua casa para fazer na outra por causa de 10% de desconto. Então não adianta. Então a gente partiu do princípio de enxugar os parceiros, tentar trabalhar com eles, principalmente na capacidade ociosa. O que é que eu estou querendo dizer com isso? Se o cara da pizzaria
dia de segunda-feira é o dia que ele menos vende pizza, então ele faz uma promoção rasgando 50% de desconto para o sócio Bahia na segunda-feira, porque é um dia que ele já não vende e aí ele vai recuperar e vai ganhar no volume. Se a academia, em vez de eu ter 4, 5, eu prefiro ter uma na cidade, mas que dê 35, 40% de desconto. A gente tem faculdade, que é parceira do clube, que ela dá 50% de desconto na bolsa. Então, uma mensalidade do curso de odontologia, que é R$ 2.800, vai para R$ 1.400. Em um mês, ele já pagou o plano de alguns anos. Então, a gente tem buscado encontrar isso na capital e também no interior. No interior, ainda é muito difícil buscar esse tipo de parceria. A gente, só como exemplo da coisa desse conceito que a gente quer dar de colaboração, esse conceito colaborativo, tem um sorveteiro na Fonte Nova, que é Robigol, que ele é sorveteiro da Fonte Nova, ambulante, acho que desde que a Fonte Nova existe. Eu era criança, eu comprava sorvete com ele quando ele era criança. Ele até hoje sustenta a família vendendo sorvete na Fonte Nova. E não tem jogo. E aí, como é que ele faz? Aí o que é que a gente fez? Pô, vamos ligar para Robigol e ver com ele de que maneira a gente consegue trazer ele para o projeto. Então, aí ligamos para ele, Robigol, e aí você tá podendo vender? E ele, no desespero, que ele disse, pô, não tô tendo dinheiro nem para pagar a água. Porque ele tem uma sorveteriazinha no bairro, na Liberdade, que é o bairro onde ele mora, mas está fechada. Então ele falou assim, eu não tenho o que fazer. Aí a gente propôs a ele, dele vender os potes de sorvete de meio quilo e de 1 quilo. Aí eu disse, agora, Robigol, você precisa entender que por você ser um cara querido da torcida, pode ser que a demanda seja bem grande, porque o torcedor vai querer lhe ajudar. Então, você vai ter que resolver produção, embalagem, entrega, você vai ter que se reinventar aí. Ele mobilizou a família, então ele faz o sorvete, a filha embala o sorvete, o neto atende o telefone, a namorada do neto despacha com o motoboy, e eles se reinventaram completamente da dinâmica de produção e entrega do sorvete. A gente anunciou na semana passada e em 3 dias ele vendeu 70 potes de sorvete em Salvador. Ele teve um faturamento aí entre R$ 2.600 e R$ 2.800 em 3 dias. Só. Então, a gente conseguiu tirar ele de uma situação difícil, trazer ele para o mercado. Ele se modernizou, teve que acelerar um processo de modernização. Aí você tem um outro componente que foi o que a gente ajudou. Ele não tinha marca, ele não tinha embalagem. Aí a gente botou a nossa equipe à disposição. A gente criou a marquinha para ele, criou um Instagram para ele. A gente fez meio que uma consultoria ali, quase Sebrae, rápida, para poder ele se organizar. Óbvio que a gente precisava se dedicar ao máximo, porque ele acabou virando ali um projeto piloto disso. E a gente já viu que deu certo. Ele desde que lançou, está emplacando nas vendas. Então, esse tipo de projeto vai trazer com que a gente consiga engajar o torcedor, porque vai gerar economia financeira para quem está pagando, vai engajar o comércio local, aí você vai começar a ter um movimento de um comerciante indicar o outro para poder participar, porque começa a perceber que vai fazer, bem ou mal, a economia deles voltar a girar. Gera uma receita nova para o clube, porque a depender da composição que a gente faça, do serviço, a gente consegue que o clube seja comissionado pela venda, mesmo com desconto agressivo. Então você acaba fazendo a roda girar para todo mundo. Então esse é um processo que a gente está buscando. Mas, para não perder o fio do torcedor, de sua pergunta da nacionalização, eu acho que o principal nosso no Nordeste é fortalecer a interiorização, é o torcedor abraçar o clube da capital, porque facilita para a gente um monte de coisa. Eu vou vender camisa, a logística de venda de camisa é muito melhor, é muito mais barata para poder você fazer entrega, tem um monte de facilidade. E fora
que eu conquistar esse torcedor é mais fácil do que eu conquistar um torcedor do Rio, de São Paulo, do Rio Grande do Sul e de outros lugares. A gente tem conseguido, e eu acho que aí Márcio pode falar pelo Fortaleza também, é a simpatia, muito por conta destas campanhas que a gente vem fazendo. A gente ganha muito engajamento de torcedores dos outros clubes. Os torcedores entram nas nossas páginas, falam, eu queria que meu clube fizesse assim, aí marca o clube dele. Fulano, olha, aprende. Então, isso a gente vê muito. É um torcedor passando a ter o Bahia ou passando a ter o Fortaleza como seu segundo clube. Sim. Ele simpatiza, né? Vai gerar receita? Vai. Eu tenho alguns casos aqui, um torcedor do Fluminense que mora em Cabo Frio, ele que comprou a camisa, ele foi um dos que arrematou a camisa manchada e ligou pra gente anunciando que tinha arrematado e que ia virar sócio, por conta de tudo que o Bahia estava fazendo, e se tornou sócio do clube. A gente tem uma linha de camisas, que é a coleção Clube do Povo, que é uma coleção temática, só com temática social, então fala de empoderamento feminino, combate à homofobia, racismo, e a gente vendeu a maioria dessas camisas para torcedores de outros clubes, torcedores que na realidade acreditam nas causas, e aí começam a ter um carinho especial pelo Bahia, e aí você vai crescer em seguidor, você vai crescer em venda de produto, é uma receita nova para o Bahia, mas eu acho que o foco hoje é muito mais interiorizar o torcedor do que nacionalizar o torcedor. Só para complementar,